O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, cada um de vocês construiu uma história, a história da própria vida, e a partir do momento que vocês começam a namorar, uma nova história surge. A história que vocês dois começam a construir. Então, independente do que foi construído até esse momento, nós não temos dúvida que a partir de um retiro como esse, Deus, Ele irá transformar para que essa história seja cada vez mais santa, mais bela, mais bonita. Porque Deus, Ele é assim. Cada retiro que nós fazemos é momento de graça para nós podermos avançar na santidade, na presença dEle. E hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, que é a Catedral do Papa. Então, é uma festa muito importante para a igreja, mas nós não queremos ficar só nisso que é essa festa da igreja de pedras, mas o próprio Cristo, aqui no Evangelho, ele também fala da sua ressurreição, de toda essa reconstrução que acontece através da sua ressurreição, e é isso que nós iremos ver agora. Por quê? Jesus no Evangelho ele diz que o zelo por sua casa deve nos consumir. E nós precisamos sermos cada vez mais igreja, sermos cada vez mais de Deus. E aí eu gostaria de trazer para nós isso que nós ouvimos na leitura, na segunda leitura, que diz: somos construção de Deus. Você é uma construção de Deus. E aí, o Padre Jonas, em um texto que é intitulado Desculpe-nos o incômodo, estamos em construção. Então, se depois você quiser buscar esse texto, ele está na internet. Desculpe-nos o incômodo, estamos em construção. O Padre Jonas ele diz assim: todos estamos em construção. Todos estamos em construção. Nós não estamos prontos. E a construção ela será algo trabalhoso. Então, ter essa ciência de que todos nós estamos em construção, isso ajuda para que a obra possa acontecer. Quem olhar para si mesmo, você olhando para o seu namoro, para o seu noivado, e achar que a construção já está pronta, é um grande erro. Porque a construção ainda está acontecendo. E ter essa humildade de entender que a própria construção da própria vida está acontecendo e a construção do namoro e do noivado está acontecendo para um dia
o matrimônio, isso é muito importante. É trabalhoso? Sim, mas não podemos cansar. Vocês não podem se cansar desta construção. E o padre disse, todos estamos em construção. Então vamos para a segunda leitura. Na segunda leitura, no versículo 11, vai dizer que o nosso alicerce é Jesus Cristo. Então, na construção da própria vida e na construção do seu namoro, do seu noivado, o alicerce é e sempre será nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de lançar a base para o namoro, a base para o noivado, a base para o matrimônio, que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento, é a base, a pedra angular, é o alicerce. Não comece a casa pelo telhado. Não comece a casa pelas paredes. Comece a casa pelo alicerce, que é Jesus Cristo. Não comece pelo telhado. Não pense naquilo que é secundário. Às vezes, a tentação, e a palavra é essa mesmo, a tentação é querer começar a construção pelo telhado, pelas paredes. Pelo telhado nem tem como, né? Porque como que vai colocar telhado sem parede? Mas às vezes a tendência é querer construir já pelas paredes e não lançar um alicerce, a base. E a base é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo. Jesus é e sempre será a resposta para tudo na vida de vocês. Sempre. O que vocês estão vivendo nesse final de semana, nesse retiro, eu tenho certeza que você já conseguiu muitas respostas. Porque o Senhor, Ele responde. Jesus Cristo, quando Ele chama alguém a uma vocação, e quando é chamado ao matrimônio, Ele é claro, e Ele vai clarificando as coisas. Ele vai tornando tudo claro, Ele vai tornando o relacionamento claro, Ele vai jogando luzes e vai ficando claro, cada vez mais claro. Então, quando Ele chama, Ele deixa as coisas claras. Mas, para que essa construção continue acontecendo, nessa clareza que o Cristo quer realizar, é preciso que queira viver essa realidade. Então, Jesus Cristo, Ele é esse alicerce, Ele vai ser a resposta. Jesus Cristo, Ele conhece cada um de vocês. Ele sendo o fundamento, Ele conhece cada um individualmente e Ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. E é por isso que Ele tem condição de te ajudar onde você precisa. Ele te conhece. Ele conhece vocês dois muito, muito, muito mais do que vocês mesmos se conhecem. Então, esse versículo 11 da segunda leitura está deixando claro para nós que o alicerce é Jesus Cristo. Que o alicerce para todo namoro, noivado e matrimônio é Jesus Cristo. Não há outra base, não há outra pedra angular. No versículo 10, nós vamos entender que precisamos ajudar nessa construção, porque esse versículo 10, ele vai dizer que nós, como esta graça que o Senhor nos deu, segundo a graça que Deus nos deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas, segunda leitura, versículo 10, mas cada qual veja bem como está construído. Nós precisamos sempre parar e refletir para ver como estamos construindo a nossa vocação, como vocês estão construindo o relacionamento de vocês. Temos muitos instrumentos de trabalho para essa construção. Por exemplo, o desejo de santidade. Não deixe morrer no seu coração o desejo de santidade. Queira ser santo. Queira ser santo. Ah, padre, mas é tão difícil. A dois, mas é possível e precisa acontecer. A santidade que você sempre ansiou quando entrou para a Canção Nova, ou você que não é da Canção Nova, a santidade ela precisa ser ansiada, ela precisa ser vivida. Nós precisamos ter desejo de santidade. Não deixe o desejo de santidade morrer no seu coração. A santidade é a busca da união com Cristo. Quanto mais nós buscamos Cristo, mais nós nos unimos a Ele, mais santos nós somos. Queira ter os mesmos sentimentos de Cristo, queira se comportar como Cristo, queira falar como Cristo, queira agir como Cristo. E isso será uma maravilha para quem está ao seu lado. Busque a santidade de vida. O desejo não pode se arrefecer. Não deixe o desejo de santidade esfriar no seu coração.
estando namorando, estando noivado, o desejo de santidade ele deve crescer a cada dia. A vida de oração precisa ser mais intensa. Não pode diminuir. Agora, namorando e noivo, é aí que tem que rezar mesmo. Que tem que buscar a oração, que tem que buscar a intimidade com o Senhor, que tem que se colocar na presença dEle, dialogar com Ele, intimidade com Ele. A vida de oração ela é imprescindível, porque é na vida de oração que nós temos intimidade com o Senhor, que nós buscamos o Senhor, a vida sacramental, viver os sacramentos com alegria, a Santa Missa. A Santa Missa não pode ser algo automático, não pode ser algo onde eu vou porque eu preciso ir, não pode ser uma obrigação. A Santa Missa precisa ser um lugar onde nós experimentamos o céu. Porque em toda Santa Missa realmente acontece um recorte do céu, onde nós sentimos a presença de Deus. É por isso que quando entramos na igreja, nós sentimos um ambiente diferente. E ali dentro do sacrário, Deus está ali dentro. Então nós precisamos buscar sempre os sacramentos, a confissão, buscar os sacramentos, a Santa Missa e, claro, o testemunho. E não se apegar ao pecado, mas se apegar à graça. No namoro, no noivado, no matrimônio, não podemos, vocês não podem, eu, sacerdote, também não posso, não podemos nos apegar ao pecado, mas à graça de Deus. Fuja do pecado, rompa com o pecado, fique atenta quais são as suas tendências e vícios. Peça a Deus a graça de ter uma vida virtuosa. Seja uma pessoa virtuosa para essa pessoa que está ao seu lado. Virtude, os atos bons. Se você tem o costume de muitos atos ruins, que são os vícios, comece a lutar contra isso. Seja uma pessoa virtuosa, para que a pessoa que está ao seu lado também seja virtuosa. Então nós precisamos buscar as virtudes, precisamos evitar o pecado e buscar a graça de Deus. E faça o bem e evite o mal. Essa é a melhor construção que você pode fazer no seu relacionamento. Evite o mal e faça o bem. Quando a pessoa que está ao seu lado te irritar, como diz lá em Minas, te enervar, quando ela te enervar, peça a graça de Deus. Exercite as suas virtudes. Não faça o mal para essa pessoa que está ao seu lado. Não faça o mal para essa pessoa que está ao seu lado. Eu vou até além. Nunca faça o mal para essa pessoa que está ao seu lado. Nunca faça o mal para ela. Por mais que venha no seu coração um desejo, um ímpeto de fazer o mal para ela, não faça. Seja ele qual for, do menor ao maior, não faça. Você precisa ter claro isso no coração. Eu não posso fazer o mal. Eu preciso evitar o mal e fazer o bem. Porque é a pessoa que você ama, é a pessoa que você está escolhendo para a sua vida. E quem você ama, você não pode estar em guerra, você não pode estar em conflito. Você precisa estar sempre em harmonia. Sabemos que é difícil? Claro, sabemos que é difícil. Mas nos momentos de tensão, de divergências, de diferenças, nesses momentos que acontecerem essas realidades, não faça o mal. Não faça o mal. Faça sempre o bem, porque o bem irá vencer. O bem sempre irá vencer. Não deixe que o mal vença nos seus relacionamentos, porque isso é construção. Isso é construir bem um namoro. Isso é construir bem um noivado. E no versículo 16 da segunda leitura, o Espírito Santo ele habita nessa construção. Então, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita dentro de você. Deus está dentro de você. O Espírito Santo habita em nós. E quem disse isso é Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Então o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Deus está dentro de você. É forte, mas é isso mesmo. Nós temos que ter essa clareza. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa construção. Você não está sozinho nessa construção. Você tem o Espírito Santo para te ajudar. Você tem o Espírito Santo para te levantar. Você tem o Espírito Santo para transformar tristeza em alegria. Você tem o Espírito Santo para transformar desânimo em ânimo. Você tem o Espírito Santo para te santificar. Você tem o Espírito Santo para te fortalecer a fugir do pecado e buscar a graça de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. É um mistério profundo de amor do Espírito Santo habitar em nós.
como nós vemos nessa segunda leitura. Então, diante de tudo isso que vocês vivem como namorados e como noivos, o Espírito Santo quer ajudar vocês a cada vez ser mais santos. Peça o Espírito Santo todo dia. Peça o Espírito Santo. Eu sei que vocês têm várias orientações, né? Quando se encontram, quando vão partilhar, mas é sempre bom pedir o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo quando forem partilhar. Peça o Espírito Santo, se possível, todos os dias. Peça o Espírito Santo, porque isso vai fortalecer o namoro. Isso vai fortalecer o relacionamento, porque o Espírito Santo, ele nos ilumina. E aí, o Padre Jonas, ainda neste texto que eu citei no início, ele diz: a transformação está acontecendo em nós. É impossível que esta aconteça em nossa casa se ela não acontecer em nós primeiramente. Todos estamos em construção. Então, veja bem, a transformação que você espera para que o seu namoro seja cada vez mais santo, para que o seu noivado seja cada vez mais santo, essa transformação ela precisa começar a acontecer em você, para que aí um dia a sua casa também seja uma casa transformada, porque a construção foi bem feita. Hoje, ao celebrarmos a dedicação da Basílica do Latrão, essa construção de pedras, o Senhor também nos chama a viver essa construção na nossa vida, no nosso coração, e vocês, no relacionamento de vocês. Não desanimem de buscar a santidade, e hoje a santidade a luz. Não desanimem, busquem a santidade de vida, construam um namoro santo, construam um namoro cada vez mais em Deus. E eu termino, não poderia ser diferente, né? Não sei se vocês já leram em algum momento, mas eu termino com aquilo que o Padre Jonas nos diz nos nossos documentos. Namorados e noivos na comunidade. Está no parágrafo 1447, número 1447. O Padre Jonas, ele diz assim: a presença de casais faz parte da estrutura original da nossa comunidade. E olha que bonito. Sem eles, a canção nova não é completa. Sem eles, a canção nova não é completa. Ou seja, não tem como nós pensarmos canção nova sem os casais. Não tem como. A presença de casais faz parte da estrutura original da nossa comunidade. Sem eles, a canção nova não é completa. Se isso acontecer um dia, fica incompleto, não está completo. No documento, como se diz em minha intuição do Dom Canção Nova, diz o padre, que escrevi no início da nossa comunidade, texto que naquele momento era ainda uma intuição e hoje é a nossa realidade, afirma no número 13, os que são chamados e se encaminham para o casamento, para serem casais novos, famílias novas, células novas de uma sociedade nova, semente de um mundo novo. E aí o padre continua. Esses chamados e que se encaminham para o casamento são os namorados e noivos. Eles são chamados não simplesmente a namorar e depois se casarem. Olha que forte. Eles são chamados não simplesmente a namorar e depois se casarem, mas sim para serem casais novos, famílias novas, células de uma sociedade nova, semente de um mundo novo. Não é uma experiência qualquer, é algo muito lindo, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. E tudo isso começa no namoro. Sabendo, é claro, que o namoro é um tempo de conhecimento, sendo possível ou não chegar ao noivado e casamento. Então, o namoro, diz o padre, é um tempo de conhecimento. E esse tempo de conhecimento aqui eu agrego. É um tempo de construção a dois, onde está sendo ali construído uma história nova. Porque agora já não é mais só a sua história, mas a história dos dois.
E aí eu termino com 1476 no final desse documento. Os casais de namorados não se sintam vigiados, cobrados, exigidos. Ao contrário, sintam a alegria de estar sendo acompanhados de perto pelos membros da própria família. Sintam-se amados, mesmo quando corrigidos e reorientados. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa aprovação, eles verão uma descoberta de respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo de casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na caridade. E o padre termina esse documento de 23 de outubro de 2007. Tudo isso porque Deus quer na canção nova, casais novos, famílias novas, células de uma sociedade nova, semente de um mundo novo. Deus quer casais santos, famílias santas. E tudo isso começa a partir do namoro.